A paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida irmã. Que Deus possa abençoar você, sua casa, aonde você esteja. Jesus, uma notícia maravilhosa que Ele nos dá para mim, para você, é que Ele nunca vai desistir. Não importa aonde você errou, não importa qual foi o seu passado, o que importa é que Deus sempre vai querer estar perto de você. Digam amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado sempre. E para complementar essa mensagem da palavra de Deus, eu queria convidar você, minha irmã, meu irmão, a pegarmos a Bíblia nesse momento para meditar um pouco na palavra, onde trata exatamente disso. Onde pessoas que se perderam, que estavam perdidas, Cristo foi atrás, Cristo quer vir atrás de você, meu querido e minha querida irmã. Vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 1, ou melhor, a partir do verso 11, certo? Lucas 15, a partir do verso 11, amém? Diz assim, e continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço lhe disse, pai, dá-me a parte de meus bens que me cabe, e lhe repartiu os haveres. Passaram não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, viveram desoludamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava fartar-lhe de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar o seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha de longe, quando seu pai lhe avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de se chamar o seu filho. O pai, porém disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir, porém anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e trazei também matalho, novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começou a regozijar-se. Até aqui. Queridos, essa é uma das histórias mais emocionantes que existe na Bíblia. Talvez para aquelas pessoas a qual se acham perdidas, aquelas pessoas onde estão nesse mundão, onde vem alguma pessoa e diga assim, por que você não muda? Por que você não procura os caminhos de Deus? E essa pessoa tristemente diz assim, diz que não tem mais jeito para ela. A história desse filho. Essa é uma das parábolas de Jesus, que tem como título o filho pródigo, mas se você ler um pouquinho antes, no capítulo 15 ainda, a partir do verso 1, diz assim, vou só ler um pouco para vocês, Lucas 15, verso 1, que diz assim, você pode acompanhar na sua casa também, certo? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ali estava pregando para pessoas pecadoras, para pessoas a qual a sociedade rejeitava por ter tão muitos pecados. E ali chegam os escribas e fariseus, que são isso, que é isso? Escribas significa doutores da lei, pessoas sábias, fariseus, pessoas religiosas, pessoas que não perdiam nenhuma pregação, estavam sempre ali em convívio com os pastores, com os padres, com os bispos. Do nosso tempo, estou
falando, sabe? Então, Jesus estava ali, essas pessoas chegam achando que ele seria o melhor e diz, né? Por que o mestre de vocês come com essas pessoas? Porque está envolvido com esses pecadores, né? E no verso, tem um verso aí que eu vou ler daqui a pouco, que diz assim, ó: eu, filho do homem, não vim salvar, não vim nesse mundo para os sãos, e sim para os doentes. Em outras palavras, né? Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido. Amém? Então, começam logo o capítulo 15, logo dessa maneira. E aí você vai ver aí, a partir do verso 3, já a parábola da ovelha perdida. Você vai ver aí no capítulo 8, a parábola da dracma perdida. O que é dracma perdida? Ou significa moeda perdida, tanto faz. Então, antes de nós entrar exatamente no filho pródigo, onde vai ser a pregação dessa vez, vamos falar aí só um pouquinho mesmo, né, sobre a ovelha perdida. O que é a ovelha perdida? Ovelha perdida, nós sabemos que ovelhas somos nós. Existe só um pastor que é Jesus, não é isso? E ovelha perdida significa aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que se encontra perdida no mundo. Pessoas a qual Jesus está atrás de buscar essa pessoa não consegue amolecer o coração. E dracma perdida é um significado que talvez você se surpreenda, mas significa que de pessoas perdidas dentro da igreja. Você sabia que existem pessoas perdidas dentro da igreja? Sabia? Exatamente. Pois então, existe sim pessoas perdidas. Mas ambas dessas ilustrações, desses textos aqui, dessas parábolas, todas essas pessoas aí, Jesus corre atrás das pessoas. O que precisa para eu voltar para Jesus? Me entregar a Ele. Saber que eu dependo de Cristo. Não sei você, querido, mas eu dependo de Jesus. Nós todos dependemos de Jesus. Essas pessoas que estão perdidas aí, né? Você viu o relato da história da ovelha perdida, onde o menino ali deixa as 99. O menino ali simboliza Jesus. Deixa as 99 atrás de uma pessoa. Então Jesus não quer saber de quantidade, quer saber de qualidade. Você se encontra perdido? Jesus está atrás de você. Basta você abrir o seu coração. E a dracma perdida? Pessoas a qual vai para a igreja, pessoas a qual é muito fiel lá dentro da igreja, mas o pensamento está longe de Deus, o coração está longe de Deus, Deus sabe disso. Mas Deus também está atrás dessa pessoa. Você está semelhante a um desses atos aqui? Saiba de uma coisa, que Cristo não vai desistir de você. Nunca, jamais. E a história que vamos comentar mais um pouco é a do filho pródigo. O que é o filho pródigo? Muitas pessoas acham que é um filho que foi para o mundo e se perdeu. Mas não. É uma pessoa a qual tem o dinheiro e consegue gastar mais do que aquele dinheiro pode pagar. Então, de acordo com o que eu analisei estudando, nós podemos ser um filho pródigo. Mas esse filho pródigo aqui, ele se achou, mas depois sofreu. Mas o melhor ainda, ele reconheceu o seu erro e voltou. Conta a história começando dizendo que um pai tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho, tinha 2 filhos. E o mais moço olhou para o pai um dia assim e disse: pai, eu estou cansado de estar aqui. Eu estou afadigado de estar aqui nessa fazenda, de tirar leite da vaca, de fazer esses plantios aqui, de cuidar de roça. Eu quero mudar, pai, eu quero mudança, eu quero ir para a cidade. E o pai disse: meu filho, por quê? Mas eu quero, pai, eu quero que o senhor venda tudo que o senhor tem, me dê minha parte, que é por mim de direito. Eu quero que o senhor faça isso. Um detalhe importante aí, queridos. Naquela época, quando um filho pedia a herança antes do pai morrer, era uma ofensa muito grande. Era a mesma coisa de dizer assim: ó, pai, eu quero que o senhor morra. Vocês estão entendendo como é a gravidade do caso? O pai nesse momento ficou muito triste. Mas o pai também tinha a orientação de Deus para dizer assim: deixa ele viver. Você não pode segurar ele. O que Deus diz para mim e para você é o seguinte: que eu tenho que me decidir.
Por querer de Deus, Deus pegava no meu braço e no seu braço e levaria lá para o batismo, levaria para o céu. Mas Deus deixa você escolher. Você se decidiu o que você quer. Então o pai viu que a escolha do filho era essa, então o pai fez isso, vendeu seus bens e pegou a parte do filho, entregou a ele. E o filho foi, a Bíblia diz que o filho foi para uma terra distante. E ali o filho, sem ter orientação do pai, sem ter comunhão de pessoas que o amam, começou a gastar. E começou a usar drogas. E começou a arrumar mulheres sem futuro, rameiras, prostitutas. A ponto de ele esquecer, ele não ter mais nada para oferecer. Ele gastou tudo o que tinha e não empregou no que ele ia empregar. Por quê? Porque ele estava longe de Deus. Porque ele estava longe do seu pai. Talvez eu e você sofram nesse mundo mais, porque esse mundo é de sofrimento mesmo. Talvez nós sofremos muito mais porque nós somos desobedientes a Deus. Talvez nós sofremos muito porque nós não queremos seguir os conselhos do pai. Foi o que esse filho fez. Só quis saber de gastar, de gastar, de gastar. E aí quando acabou, cadê os seus amigos? Quando acabou o que tinha, nada de mulheres, nada de amigos, os amigos deixou ele na sarjeta. E ele passou a andar por aquelas ruas, imagina, todo sujo, doente, todo sem roupa, a roupa toda esfarrapada, e começou a mendigar por ali. Né? E eu imagino que naquele momento ali a consciência dele pesou, porque, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas acho que o Espírito Santo tocava no coração dele e dizia assim, não, é consequência dos seus atos. Tantas consequências, que ele andando naquela cidade, naquela terra, a Bíblia diz que veio uma grande fome, ou seja, né, um momento muito difícil ali, onde esse rapaz, esse filho, ele sofreu mais ainda. E passando por uma certa fazenda, um dos como é que eu posso dizer, patrão de alguma terra de lá, uma pessoa que tem a condição, viu a situação dele, disse, ó, o único serviço que tem aqui é se você for cuidar dos porcos. E ele vê naquela situação, o que é que eu posso fazer? Vai ser isso mesmo. Tem dias que eu não como. E ele ali começou a cuidar dos porcos. Outro detalhe importante, queridos. Era a maior ofensa que uma pessoa daquela época podia fazer, era cuidar dos porcos. Sabe por quê? Porque por eles ser judeus, assim como nós, também os judeus, eles não se contaminam com porco. Porco é imundo. Então, para aquelas pessoas, aqueles judeus ali, era uma afronta terrível ter que cuidar de porcos. E mais ainda, ter que se alimentar. A Bíblia diz que ele estava a ponto de comer as migalhas dos porcos. Vocês estão entendendo? Agora tudo isso por quê? Ele foi orgulhoso, arrogante, ele quis ser dono de si. Nós não somos dono de si. Nós temos que ouvir conselhos. Mas o interessante dessa história é que, desse sofrimento pior, desse estágio pior que ele teve ali com os porcos, a ponto de comer a comida dos porcos, ele lembrou da vida dele anterior. Eu sempre me arrepio todo quando toco nesse assunto, porque eu não entendo porque você, querido, você, meu irmão, que já teve um dia nos caminhos de Deus e hoje vive no mundo aí onde não oferece nada. Você não lembra das coisas que você passava, não? Eu não quero sair nunca dos caminhos de Deus, mas se um dia por acaso eu sair, no dia que eu lembrar, meu irmão, eu não vou ser a mesma pessoa, não. Eu peço a Deus para tocar em mim para eu voltar. Foi o que ele fez. Quando ele lembrou da vida que ele tinha com seu pai, onde ali ele tinha tudo, onde ele tinha o carinho do pai, o carinho do irmão. A Bíblia não fala da mãe, mas imagino também que tinha uma mãe. Carinho dos amigos, das pessoas que o amam. Poderia comer de tudo e ele ali, a ponto de comer comida dos porcos. Vem na cabeça dele na hora, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Os serviçais do meu pai vai vir melhor do que eu. O Espírito Santo naquela hora ali tocou no coração desse filho.
E esse filho disse, eu vou voltar para meu pai. A Bíblia relata com todas as letras. Ele diz assim, quando eu chegar lá, vou me humilhar meu pai, dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um dos seus serviçais. Ele pensando isso, e a Bíblia diz que ele voltou para a fazenda do seu pai. A parte mais emocionante aí, meu querido, minha querida, é quando o filho vinha de longe. A Bíblia diz que o pai avistou o filho de longe. O filho vinha andando e o pai não ficou esperando se o filho ia a ele. O pai foi ao encontro do filho. E a Bíblia diz que ao encontro foi emocionante, ele abraçou, ele o beijou. O filho estava fedendo. O filho estava fedendo, querido. Com roupa rasgada. E o pai o abraçou, o beijou. O que é que você está fazendo aí que não tomou a decisão ainda de voltar? Você que nunca teve nos caminhos de Deus, mas Deus está te chamando para você seguir esse caminho. Não importa o que você fez. Ah, mas eu já fumei drogas. Ah, mas eu já matei uma pessoa. Eu já fiz um ato de estupro ali. Deus não quer saber disso não, querido. Deus quer saber de você agora, do jeito que você está. Do mesmo jeito que esse pai na história abraçou o filho, Deus quer te abraçar. E do mesmo jeito que a Bíblia fala que o pai não esperou o filho foi ao encontro do pai. Deus quer encontrar você, basta você querer dar oportunidade a ele. Foi emocionante. Foi emocionante. Outro caso importante, que o pai viu o filho primeiro do que o filho vê o pai. Sabe por quê? Porque quando o filho saiu daquela estrada, quando o filho saiu pelaquela estrada, todos os dias, todas as horas, o pai dele olhava pelo caminho que tinha ido. Ele nunca esqueceu do seu filho. Deus nunca esqueceu de você. Deus nunca vai esquecer de mim. A todo momento Deus está olhando para você, onde você está, como você está passando. Nunca diga assim, Deus não me ama, Deus não me quer bem, Deus te quer bem, sim. E permite muitas coisas na tua vida, na minha vida, para nos mostrar o caminho certo. Esse pai viu o filho naquela estrada, porque olhava todas as vezes, ele viu, foi o encontro dele, abraçou, beijou, e o filho, com vergonha, disse, meu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus servos. O pai disse, olhou para ele assim, chorando, disse, nunca, meu filho, nunca, você é meu filho, nunca vai deixar de ser, Deus é teu pai. Deus é teu pai e nunca vai deixar de ser. Por mais ingrato que vocês somos, Deus te ama. A parte mais triste da história da humanidade é quando Deus for separar os carneiros, os cordeiros e os cabritos. Dois grupos de pessoas. Um vai viver eternamente, o outro vai queimar, como diz a Bíblia. Esse é o momento mais triste da humanidade. Está Deus ali. Deus quer que você volte para Ele. E diz mais, a Bíblia diz que Deus, Ele disse, traga a melhor roupa. E sabe o que significa usar a melhor roupa? Sinal que você ali é tão importante para essa pessoa. Traga anel, coloca o seu dedo. Sabe quem era que usava anel naquela época? Os reis, os comandantes, os príncipes. Coloca a sandália nos seus pés. Mata o melhor novilho e vamos festejar. Essa é a recepção que Deus faz para você, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos longe de Deus e quando nós voltamos para Deus. Talvez você nunca teve nos caminhos de Deus. Mas Deus tem um chamado para Deus, tem um chamado para você, querido. Deus tem um chamado para você. Aceitar Ele quando há tempo. Porque hoje Ele está assim, ó, de braços abertos para te receber. Basta você deixar Ele tocar, o Espírito Santo tocar o teu coração. Essa história conta a história do rapaz rebelde, orgulhoso, que queria viver a vida. Não vamos pegar esse exemplo não. Vamos pegar o exemplo onde ele ouviu a voz
a voz do Espírito Santo. Tem uma passagem aí em Hebreus que diz assim, ó, hoje se ouvir a tua voz, não endureceis o vosso coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Não endureça o vosso coração, querido. Deus tem um plano para você, Deus te ama. Essa história é uma parábola que só quer mostrar a você, por mais longe que eu fui, numa distância que eu não posso voltar um dia para Deus. Então Deus quer que você volte para o braço dele. Deus quer que você volte o quanto antes, querido. Você se encontra perdido? Deus quer te achar. Deus está à procura de você. Agora, quando você ouvir a voz, obedeça. Eu obedeci à voz de Deus. Eu estou falando aqui, fazendo esse vídeo aqui, não é para me gloriar. É para falar do amor que Deus tem por mim e por você. Tantas pessoas sofrendo, pessoas que morrem, talvez um ato triste de suicídio. Mas não é Deus que quis, não. E Deus fica triste quando isso acontece. Então Ele permite. Ele permite. Então porque Ele é mau. Tudo tem um ensinamento. E ele sabe disso. E você tem que saber que tudo que Deus faz por você, que permite as coisas até mal, é para ensinar alguma coisa. Para terminar, queridos, eu gostaria de ler outro texto aí. Em Lucas 15 ainda, no verso 7, diz assim: digo-vos que haverá o maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. A Bíblia diz assim, ó, haverá festas, a maior festa do céu, quando um pecador se arrepende do que 99 pessoas justas, pessoas que se acham justas, que não necessitam de arrependimento. Então você quer fazer a maior festa no céu? Se entregue a Jesus. Se arrependa, se converta. Estude a palavra de Deus e se entregue seu coração a Deus. Que Deus fica muito feliz, a maior festa no céu. Que Deus lhe abençoe, querido. Que Deus possa cuidar de você, de sua família. E nunca deixe para a última hora aceitar Jesus. Pode ser tarde demais, as oportunidades passam. Do jeito que esse homem, esse pai, abriu os braços para o seu filho, Deus está assim, ó. Mas vai chegar o tempo de o braço dele fechar, porque não vai dar mais tempo de você se arrepender nem você se entregar. Pensa nisso. Que Deus lhe abençoe. Nesse momento, querido, gostaria de terminar com uma oração. Quem puder fechar os olhos, curvar a cabeça, vamos conversar com o nosso Deus. Orar com você e sua família. Pai querido, Pai do céu, obrigado, Deus amado, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa cada irmão e irmã que esteja ouvindo essa mensagem. Que a honra e a glória seja totalmente tua. Talvez eu esteja falando para pessoas que não tomou a decisão de se entregar a Jesus. Talvez alguma pessoa que errou tanto e acha que Deus não perdoa, que está perdido. Mas a tua palavra diz que Deus vem buscar e salvar aquele que se acha perdido. Então é para essa pessoa mesmo, é para mim mesmo que ele veio. Então, meu Pai, que nós possamos entregar o nosso coração a Ti. Nos abençoa a casa dessas pessoas, abençoa as famílias, abençoa a rua onde essa pessoa mora. Por favor, Deus. E muda o nosso coração porque é mal. Entregamos nossa vida a Ti, meu Pai. É por Jesus, é em nome dEle que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querido. Eu gostaria de fazer aqui um apelo, se você puder. Que ao você ver esse vídeo, você possa compartilhar para outras pessoas. E também aí, se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço. Sabe por quê? Não para me gloriar, não. É porque eu estava querendo, algumas vezes, fazer vídeos online. Vídeos online não, ao vivo, certo? Do YouTube. E para isso, preciso de uma quantidade certa de inscritos. Então eu conto com a sua inscrição, certo? E com certeza eu não vou parar de fazer essas pregações. Não é nem eu. Eu estou em casa tranquilo, com um pouco vem aquele negócio na cabeça. Para mim vir, imagino que seja o Espírito Santo. E Deus vai abençoar muitas pessoas. Não através de mim, através da palavra de Deus. Aqui é a chave de nossa salvação. Pode ter certeza disso. Do mesmo jeito que muitas pessoas procuram, né, aqueles desenhos animados, os piratas procuram tesouro atrás do mapa, eu procuro a minha salvação através dessa palavra aqui, ó, desse livro maravilhoso aqui. Então, estude, devore os livros,
ou melhor, devore a Bíblia, estudando, certo? Que Deus possa lhe abençoar. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa lhe abençoar. Amém? Uma frase bem interessante que eu já vi um pastor falando, que está na Bíblia, não é isso? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus lhe abençoe. Amém.